Este é Jean-Claude. Não, Dimitri, este também é Jean-Claude, mas não é dele que estamos falando, não é mesmo? Ah, agora sim, este é Jean-Claude, Jean-Claude Bernardet, que assim como seu parente distante, o baixinho Van Damme, também nasceu na Bélgica, mas veio cedo morar nas terras verdes e amarelas, onde desenvolveu todo o seu talento. Pra quem não sabe, ele foi ator, roteirista e diretor de diversos filmes, como Veracruz, Eterna Esperança, A Noite do Espantalho e O Céu de Estrelas, filmes que eu ou você nunca vimos, logo, isso não nos interessa. Mas o nosso Jean-Claude também foi crítico de cinema e escreveu durante muitos anos para o estado de São Paulo. Mas como todo crítico é um verme odioso e chupador de sangue, esta sua faceta também não vem ao caso, a não ser que você já tenha lido alguma crítica dele, o que eu particularmente duvido. Jean-Claude também lecionou aulas sobre história do cinema brasileiro na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Mas como duvido que qualquer um desta sala tenha tido aulas com ele, o lado docente do nosso querido Jean-Claude também não vem ao caso. Mas se o professor, ator, roteirista, diretor, crítico e às vezes assistente de diretor Jean-Claude não nos interessa, por que diabos, what the fuck, nós estamos falando dele? Pois foi ele quem escreveu este livro. Sim, este livro! O livro! Mas que nada, isso é só um livro, você deve estar pensando agora. Mas um entre 37.595 livros que os desarrumados professores das nossas cadeiras mandam a gente ler como se só existissem eles no universo e fôssemos um bando de desocupados que não tem nada melhor pra fazer. Porque entre tantos trabalhos, textos, filmes, festas, drogas e rock and roll, eu deveria parar pra ler mais um livro. Só porque você, narrador, está dizendo que ele é o livro mais foda de toda a galáxia. Ah, o que eu respondo pra você, pequeno gafanhoto, é: vamos com calma, não priemos cânico. Primeiro, é até verdade que cinema brasileiro, propostas para uma história, pode não ser o livro mais importante que você lerá em sua vida, mas certamente ele abrirá seus olhos para coisas que você jamais achou que pudessem existir, como a Matrix, um professor estranhíssimo chamado Paulo Cunha e o próprio cinema brasileiro e seu funcionamento. Mas vamos por partes, Jack, pois é preciso entender o modus operandi do nosso inefável Jean-Claude antes de abrir as páginas do livro. Primeiro porque o que ele fará com você é causar estranhamento, já que no primeiro capítulo se começa descrevendo os componentes do manifesto de carga de um navio chegado ao Brasil e vindo do exterior. Coisas como água de rosas, água mineral, coroas mortuárias, carvão de pedra, leite condensado, pó para dentes, botões e sal. Mas o que diabos isto tem a ver com a história do cinema brasileiro? Ora, é no avançar das páginas que você compreende a genialidade do nosso baixinho belga ao traçar uma metáfora, um paralelo, ao mostrar que coisas fúteis que poderiam ser facilmente produzidas em solo brasileiro, àquela época, em meados de 1910, já eram importadas para cá. E com isto, Jean-Claude nos aponta desde o princípio do seu texto que assim também o é com o nosso cinema tupiniquim. Mesmo tendo a capacidade de produzir seus próprios filmes e obras, tendo seu conteúdo particular e por isto mesmo chamativo, o Brasil jamais deu oportunidade ao próprio Brasil de fazer seus próprios filmes. Sempre o mercado exterior foi mais atrativo e desde os primórdios da sétima arte, quando esta nem mesmo era concebida como tal, o país já preteria sua produção nacional em prol do que vinha de fora, o que marcou profundamente, como se pode ver ao longo do livro, o que o cinema brasileiro passou a ser e seria no futuro. Tanto é que o subtítulo introdutório do primeiro capítulo da obra é O Brasil exportava e exporta café. Uma clara brincadeira do autor ao dizer que enquanto importamos tanta porcaria, conseguimos chamar a atenção mundial apenas pelo nosso café. Isso no modo de produção de todo um país, esta é a realidade, o que se dirá do cinema, que sempre sofreu com a precariedade de ser rejeitado pela burguesia, sendo um privilégio da plebe, e que durante muito tempo jamais teve o apoio de quem podia financiá-lo. Vejam, isto é apenas o ponto de partida do amplo debate do genial Jean-Claude. Mas fugindo um pouco dos seus escritos e olhando de fora o cinema brasileiro, propostas para uma história, é preciso saber o quanto este livro é mais que uma
amontoado de notas históricas, assim como são vários exemplares que se pretendem históricos, e por isto mesmo deve chamar sua atenção, nobre estudante. Antes de tudo, faz-se necessário saber que Propostas para uma História foi rejeitado como representante do Brasil em uma obra maior que iria reunir a história cinematográfica dos países latinos, justamente por fugir do conceito formal de um livro voltado para este fim. Isto porque Jean-Claude não escreveu um texto de referência, que serve apenas para ser pesquisado por alunos quando o tio passa um trabalho. Mais que isto, e aproveitando-se de seu preciso título, este livro é uma composição que traz propostas para o pensamento e reflexão, e, sobretudo, para o estudo da própria história em si. Antes de simplesmente trazer um fato à baila, Jean-Claude aborda este fato, mostra os pensamentos da época acerca dele e propõe, guardem esta palavra, desdobramentos acerca disto, mas sem jamais ser taxativo, deixando para o leitor tomar suas próprias conclusões. Ou seja, não é um livro que te pega pela mão e te conduz ao fim do túnel. Ele te dá uma liga, um chiclete e um canudinho e pede que você faça sua própria bomba. Afinal, quem nunca quis ser MacGyver na vida? Vamos pensar um pouco e clarear esta ideia, mas sem bancar o Telecurso 2000. Vejamos quando Jean-Claude fala da intervenção do Estado no cinema brasileiro. Diz ele que para segurar o avanço de obras importadas que não davam espaço para o cinema nacional, o governo criou reservas de mercado aos nossos filmes, fazendo assim com que fosse obrigatória a exibição semanal de X filmes, número sempre alterado com a passagem dos anos. E aí pensamos, que máximo o Estado fazer isto e preservar nosso cinema? A questão é que, logo em seguida, o autor fala que com isto não foi o cinema estrangeiro que foi saciado, mas o nacional. Afinal, em vez de se abrir as portas para o que era feito aqui e fechar o cerco sobre importações, era o produto local que ficava à mercê de números, enquanto de fora tinha total liberdade para passear pelo Brasil, entrando e saindo quando bem quisesse. Mas quando você pensa que a história terminou e você pode culpar a Europa e os Estados Unidos pela sucada deixada para nós, Jean-Claude traz à luz outro dado importante. O público local, raras exceções como na época das chanchadas, jamais se interessou pelo cinema fabricado no Brasil. E como o pensamento seguido era o da elite, e a elite só tinha olhos para o que vinha do hemisfério norte, não adiantavam nem mesmo as cotas dadas ao nosso cinema, quando os poucos filmes que eram exibidos conviviam com sessões às moscas. Mas enquanto conta isto, o autor abarrota seu texto de excertos de outros pensadores e sempre levanta perguntas. E a cada nova reviravolta da história da sétima arte nacional, nosso pensamento muda de posição, toma um novo rumo e segue além, questionando e propondo a si próprio que história foi esta, tão multifacetada, tão preenchida de fatores que jamais se ativeram a uma regra sempre mutável. Tudo bem, narrador, eu já compreendi que o livro é importante porque faz um grande apanhado da história local, mas que em vez de ser só uma compilação de fatos, ele gera uma discussão que não traz só as opiniões do autor, mas de vários que tiveram contato com o cinema ao longo das épocas. E mais que isso, é um livro de reflexão. Tudo isto lindo, maravilhoso, mas eu ainda não sei se deveria ler um livro que vai só até o fim dos anos 70 e ignora por questões temporais boa parte da história mais recente da nossa sétima arte. História esta que eu vivi e vivo hoje. Ou seja, por que eu deveria ler um livro que parou no tempo? É bem verdade que você pode até se perguntar isso, caro ouvinte, espectador e pequeno gafanhoto. E tem toda a razão em fazê-lo. Contudo, não se engane, pois Jean-Claude não é o Chapolin Colorado, mas ele está aqui para te defender. O cara é tão foda, mas é tão foda que, sem querer querendo, ele não só compôs um livro recheado de propostas, como, pelo fato de ter feito isto, acabou criando também uma obra que vai além de seu tempo. Por quê? Ora, isto é muito simples. Aprendemos ao longo de nossa vida que estudar história é olhar para o passado para compreender o presente e preparar-se para o futuro. E o nosso querido Jean-Claude parece saber disto tão bem que, ao escrever Cinema Brasileiro, Propostas para uma História, ele não criou um livro estanque. Ao olhar para o passado de todas as discussões propostas de perguntas não fechadas, nós começamos a entender o futuro do nosso cinema, ou, neste caso, os dias em que vivemos. Nós, por exemplo, costumamos odiar a Globo Filmes, mas é através do texto que passamos a entender o porquê de ela existir e a importância da mesma para o nosso cinema.
Basta dizer, em síntese, que os nacionais sempre clamaram por um cinema que pudesse sobreviver com as próprias pernas e atrair para si as atenções e os recursos necessários à manutenção do mesmo. E aí está. A Globo Filmes faz girar o cinema nacional, faz entrar dinheiro para nós e revela, mesmo com produções porcas, que existe, assim como na época das chanchadas, algo para se olhar. E desta maneira, meio que indireta, acaba influenciando o cinema de autor e o público a procurar por estas obras e parar de dizer aquela bobagem nonsense de que só vivemos de putaria e palavrão. Afinal, se os artistas da Globo estão na tela grande, pode ser que este filme aqui de Cláudio Assis também possa ser assistido pela minha família burguesa inocente, não é mesmo? Claro, meus caros, isto é apenas uma amostra da capacidade do livro do inominável Jean-Claude. Um escrito que passeia pelo melhor e pior do nosso cinema e pelas capacidades reflexivas de seus leitores, pois o melhor vem depois que a leitura está concluída, quando agora você tem alguma capacidade de raciocinar e discutir sobre o cinema que te representa e entendê-lo em um aspecto maior. E é por isto que você pode nunca ter visto um dos filmes de Jean-Claude ou ter lido suas críticas e tampouco acabará achando que esta obra é necessariamente o melhor livro que lerá. Mas se deseja ampliar seus horizontes e entender melhor o seu cinema, não há livro que possamos recomendar mais, até porque, se você já lê 37.595 de seus desalmados professores do curso, não é um ainda mais tão fininho que fará a diferença, certo? Bem, é isto. Vamos ficando por aqui e desejando para você uma ótima leitura e excelentes pornochanchadas. Abraços, mas por trás.